Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, motivo de alegria, né? Estarmos na presença do Senhor. Ainda finalizando com este louvor que diz que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. E esse fogo é Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso, né? Gostaria de estar assim convidando os irmãos para abrir as Bíblias, juntamente comigo, no livro de Salmos, no capítulo 22. Salmos, capítulo 22. Amém? Vamos ler o versículo 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus poderoso e eterno, estamos aqui, Senhor, diante de Tua palavra, Senhor. Jesus, já somos gratos a Ti, Senhor, por este início de culto, pela Tua presença, pelo manifestar do Teu Espírito Santo. Somos gratos a Ti, Senhor, porque ao chegarmos aqui, Senhor, o Senhor já estava nos esperando. Obrigada, Jesus querido e santo, por cada momento que passamos na Tua presença. Agora queremos, Senhor, continuar ouvindo a Tua voz. Fala, Senhor, ao meu coração, fala ao coração de cada irmão, de cada irmã. Senhor, que as palavras não sejam minhas, mas que sejam palavras dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Pai amado, nós te agradecemos e te pedimos obrigado em nome de Jesus. Amém? Aqui o livro de Salmos eu estava verificando, lendo, consultando, né? Fazendo um estudo aqui para poder trazer a mensagem, e eu vi que o livro de Salmos ele é tratado no capítulo 22 como um salmo messiânico também. Um salmo que fala ali a respeito, tem uma comparação ali com tudo aquilo que Jesus iria de passar. Um salmo que foi escrito por Davi, ali 1000 anos antes do Messias vir ao mundo, mas que a Bíblia nos relata, através de estudos, que era um salmo que dirigia-se a Jesus Cristo. Quando a gente olha para a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 22 que nós lemos aqui, a gente vê um relato de quem? Do salmista Davi. Aqui é Davi que está escrevendo, é Davi quem está falando. E o livro começa nos dizendo com ponto de interrogação. A gente começa a ler a palavra do Senhor aqui no capítulo 22, no versículo 1, e a gente se depara com uma indagação, com uma pergunta, né? Uma pergunta que queria o quê? Resposta. Resposta de quem? De quem é que Davi esperava essa resposta? Ele fazia a pergunta para quem? Por que Davi se dirigiu a fazer esta pergunta para Deus? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós lemos sobre Davi, a gente busca um pouquinho em nossas memórias e a gente vê Davi, conhecemos a história dele. Davi, um homem agora, mas que fora chamado ainda quando muito jovem pelo Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi estava lá no campo, cuidando das suas ovelhas, quando ele foi chamado pelo Senhor, pelo nosso Deus. Nós sabemos a história de Davi, nós sabemos que ele era ali um de seus irmãos, um dos irmãos que era rejeitado, era um irmão que era talvez, podemos dizer assim, mais esquecido, ficava de lado, ninguém dava a mínima para Davi. Mas o Senhor já olhava para Davi, mesmo antes dele o quê? Dele estar no campo, mesmo antes dele estar cuidando das ovelhas, mesmo antes dele fazer parte daquela família. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi era conhecido por Deus desde o ventre de sua mãe. Quando olhamos, meus amados irmãos, e lendo mesmo alguns salmos, eu gosto bastante de salmos, e quando a gente lê cada salmo que a gente vai vendo, que a gente vai apreciando, vai sentindo, a gente não só vai pela história de Davi, conhecendo-o como um homem guerreiro, como um homem forte, como um homem valente. Mas através dos salmos, nós vamos vendo também que Davi era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus. Davi demonstra através de toda a sua história, mas também através de Salmo, que ele era uma pessoa e que parecia que todo o tempo estava depositando a sua confiança
em Deus. Davi mostra para a gente, através da palavra do Senhor, que todo o tempo ele sabia em quem ele confiava, em quem ele depositava a sua confiança. Não era na sua força, não era no seu treinamento de guerra, não era na sua armadura. Davi confiava em Deus. Agora, quando a gente olha para o capítulo 22 do livro de Salmos, a gente se depara com um homem, este homem que eu acabei de dizer que confiava, que depositava a sua fé, a sua força em Deus. A gente vê agora no livro de Salmos, a gente lendo, e a gente se depara com um homem que aparentemente está ali desolado. E não é aparentemente não. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi estava mesmo angustiado. Davi estava mesmo entristecido. Davi carregava ali neste momento que ele escrevia, meus amados irmãos, este salmo, uma angústia muito grande. E a ponto dele perguntar, por aquele momento que ele passava, por aquela situação, aquela tristeza, agora ele pergunta para o Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Quando, meus amados irmãos, nós lemos lá no livro de Mateus, eu gostaria de estar convidando os irmãos para ler juntamente comigo. No livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 45. Nós vamos ler no versículo 46 mesmo. Mateus, capítulo 27, versículo 46, que diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E é claro que nós já conhecemos essa história, nós conhecemos o que aconteceu com Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus disse, que Jesus perguntou isto ao Pai, e a gente claramente vê a semelhança do que Davi está passando, e a palavra de Deus vai nos dizer lá mesmo em Mateus que Jesus estava ali com a sua alma angustiada, a alma de Jesus estava entristecida. Jesus, é lógico, estava passando por um sofrimento muito grande, por amor a mim e por amor a você. Jesus estava ali agora na cruz do Calvário, sendo crucificado. Meus amados irmãos, a gente vê essa semelhança de que Davi está passando aqui agora. Trazendo para Davi, porque estamos falando dele, a gente vê o quão angustiado estava Davi, aquele homem forte, aquele homem guerreiro que confiava no Senhor, se passava por um momento agora de angústia. E claro, meus amados irmãos, que seríamos hipócritas se dissermos para nós mesmos ou para o próximo que nós nunca passamos por um momento de angústia muito grande, que nós nunca passamos por um momento de tristeza. Claro que seríamos hipócritas se dissermos, meus amados irmãos, para qualquer um, que até mesmo em muitos momentos de nossas vidas nós chegamos a pensar dessa forma igual a Davi: Senhor, por que me desamparaste? Senhor, porque te clamei e tu não me ouviste? Senhor, porque eu falei e o Senhor não me deu ouvidos? Senhor, por que eu me sinto agora neste momento tão sozinha? Senhor, eu não consigo sentir a tua presença. Senhor, onde que tu estás? Porque eu clamo. A palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, que Davi relata: eu clamo de dia e de noite, não tenho sossego. Eu clamo dia e noite. E Davi estava procurando o quê? Procurando a resposta de Deus para aquele sentimento de desamparo que ele tinha. E a primeira convicção, meus amados irmãos, que o Senhor tocou no meu coração para a minha vida esta noite é a certeza que eu tenho que ter que Ele nunca nos desampara. A certeza que eu e você temos que ter em nossos corações é de que o Senhor nunca nos desampara. Não importa a dificuldade que nós estejamos passando, não importa, meus amados irmãos, qual é o tamanho da minha tristeza, qual é o tamanho da sua tristeza, qual é o tamanho do sentimento ruim que eu carrego neste momento, eu tenho que ter a plena convicção que o Senhor, Ele nunca nos desampara. Mas Daniele, o Senhor Jesus perguntou
perguntou ali naquela cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Davi perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Será que eles não sentiram isso? Será que eles não estavam presenciando isso? Este desamparo para com Deus? Não, meus amados irmãos. O que aconteceu foi para que Jesus deixasse na sua palavra, para nós como exemplo de que o crente, o justo, o cristão, aquele que vive no caminho correto, ele também vai passar por aflição. Meus amados irmãos, não foi só Jesus, porque quando olhamos para Jesus, a gente pode dizer, mas Jesus era 100% Deus. É óbvio que ele conseguiria passar por aflição e vencer. É óbvio que ele ia conseguir passar por todas as dificuldades, sair como vencedor. Mas e eu que sou tão falho, e eu que sou tão pequenino, e eu que sou pobre pecador? Está aqui o exemplo de Davi para as nossas vidas. Não somente Davi, mas como foi dito também nesta noite, meus amados irmãos, aqui, todos os justos também pereceram na presença do Senhor. Meus amados irmãos, a gente já ouviu falar, Daniel foi levado cativo, ele era justo? Ele era um servo de Deus? Ele era um homem separado? Ele era um homem que temia a Deus? Ele era um homem que se desviava do mal? Mas ele também passou por aflição. Será mesmo que em seu coração Daniel não teve um momento, um sentimento de desamparo? Eu não sei. Imagina você sendo levado cativo, sabendo que você faz tudo correto, sabendo que você faz tudo certo. Agora você ser aprisionado, ser separado do seu povo. Qual é o sentimento que passa? Qual é o sentimento? Ah, mas eu não. Eu passo em todas as provações dando glória a Deus, 100%. Ah, mas eu não. Pode vir a notícia ruim que for e eu estou ali sempre pulando de alegria. Não, irmãos, não. Não é este o coração que a palavra de Deus nos mostra que Davi teve para com Deus. Davi foi um homem de coração quebrantado, um coração humilde, que reconhecia que ele não era nada sem Deus. Davi agora ele se compara como um verme, um ninguém. Ele começa, meus amados irmãos, a sentir aquele sentimento no seu coração de que está totalmente sozinho. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, que vem no coração de Davi uma lembrança. Sabe qual é a lembrança que Davi teve em seu coração? Vamos ler, vou ler juntamente com nossos irmãos. No versículo 3 ele diz assim: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. Agora vem num sentimento, meus amados irmãos, em meio àquele sentimento de tristeza, misturado com abandono, misturado com angústia, vem no coração de Davi o que Deus fizera no passado com seus antepassados. Davi agora ele começa a olhar para a sua própria vida, para a sua própria história, e ele começa a ver, não, o Senhor livrou os meus pais, o Senhor livrou os meus pais, o Senhor livrou os meus antepassados, eles confiaram em ti, tu os livraste. Ah, meus amados irmãos, qual o sentimento que vem nas nossas vidas? Esse sentimento pode vir o sentimento de abandono, de tristeza, de angústia, mas nós temos que ter a certeza que o Senhor, Ele não nos desampara. E em que momento, Daniela, que eu vou ter essa certeza? É no momento que nós não deixamos, meus amados irmãos, esse sentimento enraizar os nossos corações. Davi passou por esse sentimento, mas ele não deixou esse sentimento ficar enraizado no coração dele. Davi, meus amados irmãos, tinha a certeza que aquele Deus que cuidou dos seus antepassados, cuidaria dele também. Aquele Deus que livrou os seus pais, também o livraria, porque ele continuaria confiando no poder de Jesus Cristo. Foi fácil para Abacuque? Nós cantamos, os irmãos cantaram hoje. Ainda que a figueira não floresça, ainda que dê tudo errado, ainda que nada mude, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Meus amados irmãos, foi fácil para o profeta declarar isso sobre a sua vida? Não foi fácil. E ainda não é fácil nos dias de hoje para nós. Quantos zombam de nós? Quantos zombam de tudo aquilo que aparentemente para o mundo deu errado para as nossas vidas? Porque Davi, ele declara aqui.
ele declara que zombam dele. Qual é a preocupação de nossas vidas? É a zombaria? Qual é a preocupação de nossas vidas? É o que o povo vai dizer? É o que o mundo ostenta e nos diz que nós perdemos? Quantas zombarias nós tivemos agora nos momentos de eleições? Quantas zombarias? Quantos ataques? Parecia que as pessoas queriam atacar de propósito, fazia para ferir. Né? Eu trabalho ali no escritório e a gente percebe assim que a pessoa sabia que a gente estava orando, sabia que a gente estava buscando, sabia que a gente estava clamando por uma diferença. E a pessoa chega no outro dia, o amor venceu. E a pessoa chega no outro dia zombando de você, falando para te atacar. E aí, naquele momento que eu ficava ouvindo aquilo ali, eu ficava, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Realmente o amor venceu. Mas o amor que venceu é o de Jesus Cristo. E o amor de Jesus Cristo, meus amados irmãos, nos ensina a não guardarmos ódio, não, em nossos corações. O amor de Jesus Cristo verdadeiro nos ensina a orarmos, a pedir a Deus misericórdia ainda, a pedir a Deus que coloque as suas mãos, que faça justiça, para que as pessoas possam ver que nós fomos transformados, libertos. A nossa confiança não vem através de um homem. É claro, meus amados, que nós vamos orar, porque é mais do que obrigação da igreja estar orando para que as coisas boas aconteçam, para que as coisas boas continuem fluindo. É mais do que obrigação da igreja fazer a sua parte em oração para tudo aquilo que é, meus amados irmãos, e que está na palavra de Deus, que continue acontecendo. Mas a certeza que nós temos em nosso coração, que pode entrar reino, sair reino. Entrar nação, sair nação, entrar presidente, sair presidente. O Senhor, o nosso Deus, Ele nunca nos desampara. Era isto que Abacuque estava falando. O choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi em seu coração ele sentia isso. O choro está durando uma noite. A tristeza está durando uma noite. Esta angústia, esse sentimento de desamparo está durando, mas é uma noite. Pode ser uma noite muito longa, pode ser uma noite de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, pode ser uma noite de 1 ano, mas a alegria ela vem. A certeza que eu tenho é que a alegria ela vem. A certeza que eu tenho é que Deus não me desamparou. Davi tinha esta confiança. Deus não me desamparou. No versículo 19, meus amados irmãos, vamos ler juntamente com os irmãos, o versículo 19 nos diz assim, capítulo 22 de Salmo. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Você tem pedido socorro para Deus? Será que eu tenho pedido socorro para Deus? Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Será que no nosso momento de angústia, de tristeza, nós temos pedido exatamente isso que Davi pediu? Apressa-me, apressa-te, ó Deus, em socorrer. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, é a nossa oração. A gente ora, mas não ora com o coração quebrantado na presença do Senhor. Não ora com o coração sincero. Muitas das vezes não é culpa nossa, nós oramos no automático. Quantas das vezes nós oramos no automático? Nós vamos de uma maneira que, né, a gente acorda, faz uma oração ali rápida, na hora de deitar faz uma oração rápida, e aí vai fazer uma coisa, faz uma oração no automático, está angustiado, está doendo, está entristecido, mas faz aquela oração automática, e às vezes a oração que o Senhor quer ouvir da minha boca e da sua boca é, Senhor, apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Deus, em me tirar dessa angústia, em me tirar desse desespero, em me tirar desse sentimento de tristeza, de angústia, de desamparo, porque o Senhor, meus amados irmãos, Ele ouve a nossa oração. Ele ouviu a oração de Davi. Meus amados irmãos, no versículo 21, Davi nos diz assim: salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. 22. Então declararei o teu nome e aos meus inimigos, declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o.
todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Oh, aleluia! Davi está falando para o Senhor salvá-lo, está pedindo para o Senhor a sua misericórdia, pedindo a Deus o livramento, pedindo a Deus a salvação. E ele fala que ele declarará aos seus irmãos, louvará no meio da congregação, glorificará o nome santo do Senhor. E ele clama, meus amados irmãos, ele pede para que todos temam ao Senhor. Vós, descendência, clamem, temem ao Senhor. O segredo, meus amados irmãos, está no clamar. O segredo está no temer. O segredo está no não desistir. Imagina quando Davi ele diz, clamo de dia e não me ouves. Eu não vou clamar à noite, né? Eu já clamei durante o dia e não me ouviu. Eu estou pensando em fazer a mesma oração, eu estou pensando em clamar do mesmo jeito, mas a palavra de Deus nos diz que Davi fala, clamo de noite. E ouve? Não me ouves. Tenho sossego? Não tenho sossego. Mas eu paro de clamar? Não paro de clamar. Clamo de dia e clamo de noite. É o que a gente faz aqui. Clama de dia e clama de noite. Clama de dia e clama de noite. E nós vamos clamar, meus amados irmãos. O clamor faz parte do cristianismo. O clamor faz parte da vida de um cristão. Nós vamos clamar até o Senhor voltar e nos buscar. O crente ele não pode parar de clamar. Temer ao Senhor é aquilo que nós devemos temer. Meus amados irmãos, quando ele diz assim, temei ao Senhor, vós que temei ao Senhor, louvai-o, todos vós louvai ao Senhor, glorificai ao Senhor, exaltai o Senhor, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O Senhor não abandona o aflito. O Senhor não abomina o aflito. Quando ele clama ao Senhor, o Senhor ele ouve. O Senhor ele responde. O Senhor ele entra com providência. O Senhor ele transforma. O Senhor ele liberta. O Senhor ele cura. O Senhor ele salva. Porque clama ao Senhor. Não deixa, meus amados irmãos, de clamar ao Senhor. Eu falo para mim mesmo que muitas das vezes bate um desânimo, bate um cansaço, vem um monte de coisa junto e dá aquele desânimo, aquele cansaço, aquela vontade de não orar naquele dia, de não... O segredo é não parar de clamar. Não parar de clamar, porque o Senhor ele não rejeita um coração contrito. O Senhor ele não despreza um coração humilde. Ele não despreza um coração quebrantado na presença dele. Não importa como esteja o meu e o seu coração, o Senhor ele não despreza. O que o Senhor despreza? Os soberbos. A palavra de Deus nos diz que ele rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Então nós queremos a graça do Senhor, né? Nós queremos o que? A graça do Senhor. Nós queremos fazer parte dos humildes, humildes de coração. Humildes que reconhecem que sem Deus nós não somos nada. E que nós estamos passando por um momento de tristeza. Que eu estou passando por um momento de aflição. Que eu estou passando por um momento de fraqueza. E eu vou declarar isso para quem? Para o Senhor. Para o Senhor, porque é dele que vem a minha salvação. É Ele, meus amados irmãos, que nos conhece. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos conhece desde o ventre de nossas mães. É desta forma que o Senhor conhece. É esta intimidade que o Senhor tem para com as nossas vidas. Quando olhamos agora para a palavra do Senhor e a gente vê o Davi declarando no versículo 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Quando eu finalizo, meus amados irmãos, vendo aqui Davi dizendo isso agora, Davi tem a plena certeza. Davi meus amados irmãos, como se estivesse tendo uma visão de tudo aquilo que estava acontecendo, estava para acontecer com Jesus Cristo. Ele vai sofrer, ele vai passar por dor, ele é justo, vai passar por aflição.
chão, ele vai ser zombado, ele vai ser, meus amados irmãos, ali motivo de chacota, mas eu consigo ver o final ele vence, no final ele é vencedor, porque todo o poder foi lhe dado. Meus amados irmãos, é isto que Davi declara aqui, quando ele diz, o meu louvor virá de ti na grande congregação. Davi estava dizendo, mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe por tribulação, mesmo que eu passe por todas essas aflições, eu sei como termina. O final tem grande festa. No final acaba eu e você sendo vencedores, meus amados irmãos. Este é o fim da nossa história. O fim da nossa história, meus amados irmãos, acaba dizendo que nós somos vencedores, seremos vencedores em Cristo Jesus. Não importa, meus amados irmãos, se alguém hoje, na minha, na tua vida, tenta declarar a tua história, tenta declarar o teu momento, tenta se basear no seu passado, você pode dizer com firmeza, com convicção, olha, a minha história está sendo sofrida mesmo, a minha história não está sendo fácil, porque eu tento andar em retidão para com o Senhor, e a palavra de Deus me diz que os justos viverão pela fé, e ele não pode recuar. A palavra de Deus me disse antes mesmo que o justo sofreria, mas no final eu sei como termina eu com a coroa da salvação, termina com eu e a minha casa servindo ao Senhor, termina com a grande festa. É desta forma que termina a nossa história, meus amados irmãos. Muitas das vezes o inimigo quer abater a esperança que nós temos em nossas vidas. O inimigo tenta nos desanimar. Quantas das vezes o inimigo tenta nos desanimar, fazendo-nos apegar por este momento que nós estamos passando? Olha só, o nome já diz, momento. É passageiro. Ele não é duradouro. Ele não dura para sempre. Da mesma forma que a alegria aqui, fisicamente, terrestre, ela não dura para sempre. Ela vai passando. Um dia você está triste, outro dia você está alegre. Um dia você está cansado, outro dia você está cheio de vigor. Um dia você corre para lá e para cá, outro dia você não quer nem levantar da cama. É da mesma forma, é momento. A minha aflição, a sua aflição é passageira. A minha angústia, a sua angústia que nós passamos é passageira. Ela não vai ser enraizada. Essa dor, esse sofrimento não vai ser enraizado não. Sabe por quê? Porque é passageiro. A alegria no Senhor que dura para sempre. É a alegria no Senhor que dura eternamente. Porque Ele diz aqui, meus amados irmãos, no versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. É isso que vai durar eternamente. Davi vê o que aqui? A grandeza, o poder. Ele consegue ver o quê? Que o poder está nas mãos de Deus. O poder está nas mãos de Deus. Todos os limites da terra se lembrarão, versículo 27, e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. O reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. E nós, os irmãos, louvaram esta noite. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Esse fogo é Jesus Cristo. Nunca dorme, nunca apaga. Nunca é vencido. Este é o Deus que nós servimos. Não importa se o mundo acha que nós perdemos aqui em algum momento, com alguma coisa, passando alguma adversidade, passando alguma dificuldade. Não importa nada do que dizem, nada do que falam, não importa nada. Não importa nenhuma zombaria. Jesus, naquele momento, naquela cruz do Calvário, não se portou com nenhuma zombaria. Se a gente vai ver um pouquinho mais para frente, se a gente vê aqui mesmo no livro de Salmos, a gente vê tudo que Jesus sofreu. Nesse capítulo 22 mesmo. Tudo o que Jesus sofreu naquela cruz do Calvário por mim e por tua vida. E Ele continuou firme ali com o Pai. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. E dessa forma, meus amados irmãos, é em nossas vidas. Todo o tempo. Ministramos para nós mesmos. Todo o tempo, todos os dias, podemos ministrar para nós mesmos. Senhor, o final, nós somos vencedores. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. E o final termina com grande festa.
O final termina mais festa ainda do que nós vivemos aqui na terra. Porque tudo passa, menos a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus.